Isso. Boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de agosto de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis e, nesse horário, nós estudamos o Livro dos Espíritos, nessa obra de Allan Kardec. E nós estamos estudando a questão 222 de O Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos aqui no 8º parágrafo, nós vamos começar no item 3. Mas antes de começarmos, eu vou pedir, Carmen, você pode fazer a nossa prece de abertura, por favor? Então, Senhor, aqui estamos juntos novamente para mais uma semana de estudos, de reflexão, para mais uma semana de grandes transformações em nosso ser a partir do estudo do conhecimento que vamos amealhar. Que Jesus abençoe esse nosso grupo, os dois planos da vida, e agradecemos por estarmos aqui juntos, trabalhando em prol da nossa melhora íntima. Que Jesus nos abençoe, abençoe a humanidade, abençoe todos aqueles que até gostariam de estar aqui conosco, mas ainda não puderam, né? E sejamos muito gratos por essa oportunidade que estamos tendo agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como falei para todos, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, né? Na questão 222, nós já estudamos aqui o item 1 do 8º parágrafo, né? E agora estamos estudando o item 3, estudamos o item 1 e o item 2, número 1 e número 2. E agora vamos estudar o item número 3, aqui do Livro dos Espíritos. Então, aqui diz assim, né, essa questão 222 é uma questão muito grande, né? A resposta é muito longa. E diz assim no item 3, que na realidade é uma pergunta. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? E nós estávamos fazendo uma avaliação de um texto do livro Problema do Ser, do Destino, que eu vou compartilhar agora, porque é o Leon Denis desse livro que vai respondendo as perguntas para a gente, essas perguntas que nós vamos fazendo. Deixa eu abrir aqui o parcelar e outra. Deixa eu ver. Número 3, questão 222. Está marcado aí. Nossa, muito grande. Essa questão é grande. Está aqui, ó. O 222. O sexto. Nós estamos no item 3, lá embaixo. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. E o Leon Denis vai dizer assim: o espírito é apto para os estudos mais diversos. Então, todos nós estamos aptos para os estudos mais diversos. Mas no curso limitado da vida terrestre, em consequência das condições ambientais, das exigências materiais e sociais, geralmente ele só se aplica a um número restrito de questões. Então, realmente, numa vida só, nós abraçamos, né, algumas matérias, alguns temas que nós gostamos, porque o tempo da nossa vida na reencarnação, ele é curto. Então, nós só costumamos abraçar certas ideias. E quando sua vontade se orienta para um dos domínios do... Deixa eu só mexer aqui no seu tique, aí eu diminuí a luz aqui. Peraí, gente. Um minutinho, agora que eu reparei. Qual é o capítulo? Qual é o capítulo do livro? E aqui, peraí, capítulo 15. Capítulo 15. Tá. Capítulo 15. É só um instantinho aqui que eu apertei um negócio aqui e tirou o brilho da tela. Agora eu tenho que ver onde foi que eu apertei.
Ah, foi aqui, se eu não me engano. Aí eu venho aqui. Peraí. Só para eu levar o. Ah, tá. Agora eu descobri o negócio. Né? E ele diz: e quando sua vontade se orienta para um dos domínios do vasto conhecimento, por causa de suas tendências e das noções acumuladas em si, sua superioridade naquele sentido. Deixa eu puxar aqui, aí que eu estou sem o mouse. Se delineia e cada vez mais se acentua, repercute de existência em existências, revelando-se em cada volta ao campo terrestre, através de manifestações sempre mais precoces e mais acentuadas. Daí as crianças prodígio, e num grau mais discreto as vocações, as predisposições inatas. Daí o talento, o gênio, que são o resultado de um esforço, de esforços perseverantes e contínuos em direção a um objetivo específico. O trabalho anterior, efetuado por todo o espírito, pode ser facilmente calculado, medido pela rapidez com a qual executa novamente um trabalho semelhante sobre o mesmo assunto, ou então pela prontidão com a qual assimila os elementos de uma ciência qualquer. Sob estes pontos de vista, a diferença entre os indivíduos é tão considerável que ficaria incompreensível sem o dado das existências anteriores. Porque realmente, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas como é que pode o fulano de tal conseguir fazer um trabalho tão rápido e outro não conseguia? Vamos ver, vamos pelo campo da arte, o Menezes aqui, vamos pelo campo da arte, né? Então, Menezes, desde ter idade, desde novo, né, conseguia fazer desenhos, né, desenhar, pintar. Outros já têm uma dificuldade danada de traçar algumas linhas. Aí ele diz, de onde, né, sob este ponto de vista, a diferença entre os indivíduos é tão considerável que ficaria incompreensível sem o dado das existências anteriores. Significa que a pessoa já tem esse conhecimento, já praticou, né, isso, né, o desenho, a pintura, numa existência passada, senão seria aquela coisa assim, que a gente diria assim, ah, Deus deu a ele esse dom nessa encarnação. Aí a pessoa se fala, mas por que Deus deu para ele esse dom nessa encarnação e não deu para mim? Então ia ficar parecendo uma coisa sem sentido. Por que um tem esse dom e o outro não tem? Porque um foi privilegiado com esse dom e outro não. Na realidade, Deus não deu esse dom para um em detrimento para o outro. É uma conquista que o espírito tem. Então ele diz aqui, duas pessoas igualmente inteligentes, estudando o mesmo assunto, não o assimilarão da mesma forma. Uma delas captar-lhe-á de imediato os mínimos detalhes. A outra só o absorverá com lento trabalho e uma dedicação constante. É que uma já conhecia aquela matéria e só precisou relembrar-se, ao passo que a outra se encontrava pela primeira vez diante daquelas questões. O gênio, dizíamos, não se explica pela hereditariedade, tampouco pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente. A maioria dos homens célebres teve ascendente de inteligência medíocre e sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. No entanto, existem casos em que o talento, a memória, a imaginação, as mais altas faculdades do espírito parecem hereditárias. Essas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e a simpatia. São espíritos similares, atraídos uns para os outros por pendores análogos e unidos por antigas relações. Quer dizer, quando acontece de um pai e um filho terem aptidões semelhantes, ou um filho com um neto, um pai com um neto, é porque aqueles. Não é que um tenha passado o talento para o outro, mas é que são espíritos simpáticos que numa outra encarnação tiveram essas mesmas atividades
e aí se procuram. Aí eu me lembro daquele filme que nós assistimos, que eu adorei, nunca mais eu vou esquecer daquele filme, daqueles artistas, daqueles pintores, que eram os renascentistas, não, eram os renascentistas, né? Renascentistas. Então ali. Não, os renascentistas não. Os impressionistas. Os impressionistas, né? Lá estava, se eu não me engano, era Gauguin, né? Não. Os impressionistas. Era um grupo que eu esqueci. Renoir, né? E vários outros dali, né? Vários outros. Então, era Renoir e tinha um outro que era muito amigo dele, que é o Picasso. Não, Picasso vem depois. Picasso vem depois. Guinar. Oi? Guinar. Não era Guinar? Não. Um era daquele que fez aquela estátua maravilhosa que outro dia mesmo estava. É o Pensador, qual é o nome dele? Rodin. Aquele que desenha os jardins. É o Renoir. Renoir, e tem um que pinta as mulheres, que diz que é o pintor das mulheres, elas, na realidade, eram mulheres muito feias, que era um grande amigo de Renoir. Eles eram dois grandes amigos. Então, eles são dois grandes amigos. A ponta da língua não sai de jeito nenhum. Ele é o pintor das mulheres belas, mas na realidade as mulheres que ele pintavam eram mulheres de cabaré. Isso. E elas posavam e ele retocava a imagem delas e fazia pinturas maravilhosas. Eu sei que eles são dois grandes amigos, Renoir e ele, que eu esqueço o nome desse, né, que era o pintor das mulheres. E havia uma gama de outros pintores, mas Renoir e esse eram muito amigos. Então numa outra encarnação... É Monet. É o Renoir. Monet, Renoir e tem outros, né? Renoir que pintava as bailarinas. Então, pode ser que... É difícil, Monet. Monet dos jardins, né? Isso. Monet pintava muitos jardins e ele tinha esse grande amigo, que eu acho que é Renoir. Então, o que a gente pode dizer? Que numa próxima encarnação, eles poderiam reencarnar como pai e filhos, já que eles eram amicíssimos. Tanto que quando ele morre, quando o Renoir morre, Monet disse assim: metade de mim morreu. Ele já está velho quando ele... Lautrec, né? Toulouse-Lautrec também. Também fazia parte do grupo. Aí ele diz: metade de mim morreu com ele. Porque eles andavam pelos campos, os dois eram de famílias abastadas, mas o pai não considerava a arte deles, porque muitos deles viviam na boemia, né? Então eles consideravam até alguns pintores como vagabundos. Então eles caminhavam pelo mato, pegando folhas para derreter as folhas com água e fazer tintas para eles poderem pintar, porque as tintas eram muito caras. Então eles pegavam galhos, flores, misturavam com água, botavam terra e faziam tintas para pintar. Então ia sempre ele, né? Às vezes eles não tinham dinheiro para pegar o trem, para ir de uma cidade a outra, então eles iam pelos campos andando e buscando, aqui tem isso, aqui tem essa flor, se a gente misturar com tal vai dar uma cor bonita. Então eles eram Monet, Cézanne, Lautrec, eles eram muito amigos, muito amigos. Então Renoir e Monet poderiam muito bem, numa próxima reencarnação, vir como pai e filho. Ou um pai e o seu neto. E aí diriam, um passou para... Não, é que eram almas afins, que tinham, né, simpatias uma pela outra, né, e pendores análogos. E aí o pessoal diz, o filho trouxe o talento do pai. Não, o talento é dele. Mas esses espíritos se conheceram em outra reencarnação e vivenciaram essas experiências análogas. Entendeu? Então são espíritos simpáticos que se atraem. Quem puder assistir esse filme, Os Impressionistas, assista. É belíssimo, belíssimo mesmo, né? No final, quando o Monet está bem velho, ele conta a história, Monet. É que um homem traz e apresenta para ele um novo pintor, jovem ainda, que é Pablo Picasso. Ele conhece Pablo Picasso novinho.
Ele já está velho, quando ele está no jardim, na casa dele, e um amigo diz assim, eu trouxe um jovem aqui para você conhecer. Parece que ele é um grande pintor, ele está mostrando ser um grande pintor. Aí ele pergunta, qual é o nome dele? Aí Pablo Picasso. Aí o Pablo Picasso diz para ele assim, eu sou seu grande admirador. Aí você olha assim, meu Deus, Pablo Picasso novinho, né? Então ele ainda conheceu o Monet. É belíssimo esse filme, e mostra essas amizades desses espíritos, né? Vamos voltar aqui ao Livro dos Espíritos. No item 4. O item 4 diz assim: donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios, a gente também vê isso, né? Ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrariando com o meio em que elas nasceram. Então você vê crianças que nascem num meio muito pobre, mas que mostram já grandes virtudes. Não digo pobre, porque não quer dizer que a pobreza vai dizer que é sinal de inferioridade. Não, mas no meio onde a família não goza de grande moralidade, vamos dizer assim. Então, de repente, você tem um meio onde a família não goza de grande moralidade. Mas uma criança que ali se encontra demonstra essa grande moralidade, em contraste, às vezes, com a falta de moralidade dos próprios pais, né? Então, você às vezes, encontra isso. Como também você vai encontrar numa família onde as pessoas são pessoas, assim, com um grande sentido de moral, né? São pessoas honestas, pessoas que primam por essa moralidade, e um filho, e às vezes criança, já demonstra uma tendência aos vícios. Então, assim, como é que pode, né? Os filhos foram todos educados da mesma maneira, como é que esse filho reencarnou, chegou assim, com esses vícios, essas manias? De onde veio isso? É o que ele pergunta aqui, né? De onde em certas crianças o instinto precoce que revelam ou para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. E aí, novamente, o Leon Denis vai conversar, nos responder isso. Ele vai dizer aqui, se as exceções brilhantes ou funestas criadas em uma família pela aparição de um homem de gênio ou de um criminoso fossem simples casos de atavismo, e o que é atavismo? É a reaparição de um descendente de caracteres psicológicos e comportamentais de um seu ancestral. Atavismo é isso que nós acabamos de falar, né? O avô é um grande pintor, aí o filho, o neto vai ser um grande pintor. A gente não sabe que é assim. Da mesma maneira, as virtudes e os vícios. Filho de peixe, peixinho é. Se isso fosse verdade, né, nós poderíamos dizer assim, que é estranho esse tipo de coisa. Se as exceções brilhantes ou funestas criadas em uma família pela aparição de um homem de gênio ou de um criminoso fossem simples casos de atavismo, simples casos tipo filho de peixe, peixinho é, né? Encontrar-se-ia na genealogia familiar o ancestral que tivesse servido de modelo, de tipo primitivo para tal manifestação. Mas às vezes você não tem. Você diz assim, poxa, esse fulano está naquela família, a família toda certinha, ele é um criminoso. Mas aí o pessoal vai olhar nos avós, bisavós, trisavós, nunca teve ninguém assim, né, que tivesse cometido um ato tão grave. Ou então, quando você vai procurar um gênio, aí você diz assim, aqui eu me lembro aí até tetravó, não teve gênio aqui, né? Porque então teria que ter. Você teria que ter um gênio ou alguém, um criminoso, para poder justificar que se copiou dele, né? Que se copiou dele. Aí ele diz aqui, ora, quase nunca é este o caso. Nem um sentido, nem outro. Poderiam perguntar como conciliar essas dessemelhanças com a lei das atrações e similitudes que parece presidir a aproximação das almas, né? Como é que a gente vai
conciliar isso? A penetração em certas famílias de seres sensivelmente superiores ou inferiores, que aí chegam para dar ou receber ensinamentos, exercer ou sofrer influências novas, é facilmente explicável. Ela pode resultar do encadeamento de destinos comuns, que em certos pontos se unem não, e se enlacem por consequência de afeições ou de ódios recíprocos do passado. Então, às vezes, como nós falamos aqui de Monet e Renoir, né? Dois espíritos que podem reencarnar futuramente numa mesma família, como irmãos, como pai e filho, como avô, como primos, né? Ou então podem ser espíritos que se odeiam terrivelmente. E aí o Pai, Deus da infinita sabedoria, coloca esses espíritos antagonistas, que têm os mesmos vícios, para nascerem ali. E às vezes vão receber a educação de uma mãe, de um pai, que é muito austero, né? De pais ali que são muito firmes na questão moral. Esses espíritos são adversários, vão nascer na mesma família, serão irmãos, às vezes desde pequenininho já demonstram um antagonismo terrível. Você já encontra, né? Irmãos muito pequenos, né? Muito crianças, que você já vai ver desde pequenininho que não se gostam, que são adversários, né? Que são inimigos. E aí a mãe, ela começa a fazer o quê? Ela começa a pegar firme nos dois. Irmãos não podem brigar, irmãos não podem ser inimigos, né? Irmãos têm que estar junto. Porque aquela mãe, aquele espírito, aquela mãe, aquele pai, muitas vezes aceitou no plano espiritual receber esses adversários como irmãos. E aí cabe a ela, às vezes uma pessoa muito firme do processo educativo, educar aqueles espíritos. Talvez eles, quando terminarem a jornada, não tenham se transformado em grandes amigos. Mas pelo menos o ódio, a raiva que tinha entre os dois, vai se tornar uma coisa tolerável. Vai diminuir. Não vão ser grandes amigos, mas também não se odiarão mais. Se tolerarão, se respeitarão. Já é um passo. Porque quando desencarnarem, aquele ódio anterior já não virá tanto, porque eles conviveram juntos e ficaram com aquela coisa na cabeça da mãe, né? Daquele espírito. Irmãos não podem ser inimigos. Irmãos têm que ser amigos. Então fica aquele mantra, entendeu? Na cabeça ali, né? Dos espíritos. Então, isso é muito importante quando você tem filhos, que você desde pequeno percebe que eles são antagonistas. É muito comum isso às vezes, né? Que brigam muito. Isso, você aquilo. É o pai pegar firme ali. Não, não pode ser. Vocês têm que aprender a dividir, vocês têm que se respeitar, vocês são irmãos, para ir diminuindo esse tipo de coisa. Então, eles aqui. Esse fato de ter esses espíritos assim numa família pode resultar do encadeamento de destinos comuns que, em certos pontos, se unam e se enlacem por consequência de afeições ou de ódios recíprocos do passado. Forças igualmente atrativas, que reúnem as almas em planos sucessivos na vasta espiral de sua elevação. Às vezes, esses espíritos antagonistas só vão, muitas vezes, né? Eu já vi casos assim, eles passam uma vida toda assim. E depois que desencarnam, um deles desencarna, você tem até, de repente, num plano espiritual, por uma razão, a oportunidade de começarem a conversar. Que às vezes, durante a encarnação, eles nem conseguem. Eu já vi isso, se não me engano, numa mesa mediúnica, que não estou me lembrando bem o fato, qual foi. Mas numa mesa mediúnica, quando esses espíritos, né, eram da mesma família e eles conseguiram manter um diálogo satisfatório. Porque passaram uma vida toda assim, como antagonistas, sabe? Não tinham
não conseguiam lidar. Isso é uma coisa... Também a gente vê muito isso entre pais e filhos, né? Pais e filhos. E aí a gente disse, gente, por que será que esse espírito, né, ele não consegue ter uma vida normal? Os outros irmãos todos se harmonizam bem, mas aquele é o que a gente chama de um estranho no ninho, né? É o famoso estranho no ninho. O que é isso? Muitas vezes é isso. Deus permite que esses espíritos reencarnem juntos para irem se lapidando. São diamantes brutos, né? Para irem se lapidando. Quando um morre, desses dois, quando um morre, o que mais chora na família é esse, que eram espíritos. É o que mais chora, porque aquele irmão morreu. Também tem isso. Isso é obra da minha família. Às vezes um remorso, Remorso. uma mágoa, né? Aquele caso de eu tive a oportunidade, mas não foi. E às vezes você percebe mesmo que são estranhos aqueles espíritos, sabe por quê? Eu já vi esses casos assim, de uma família de 3, 4 irmãos. Aí um morre, né? Um morre. E o outro, ele muitas vezes nem ao enterro vai. Nunca mais procura o restante da família. Por exemplo, se morreu a irmã, ele nunca mais procura o cunhado, os sobrinhos. Se morreu o irmão, ele nunca mais procura a cunhada. Ele vai embora, sabe? Era tipo assim, a única coisa que me ligava a essa família era o meu irmão biológico, a minha irmã biológica. Ele morreu, acabou. Eu não faço parte disso. Então o sujeito se desliga de tal maneira daquele grupo. Ele tinha aquela ligação. O pai já morreu, a mãe já morreu. O último irmão morreu, eu não faço parte daquilo ali. Eu vou embora. Então a gente percebe muito isso. E aqui tem também, esse livro do Problema do Seio e do Destino, do Leon Denis, no capítulo 16, ele vai dizer assim: as vidas sucessivas, objeções e críticas. Seu retorno, quer dizer, o retorno do espírito à vida terrestre, é para ele como rejuvenescimento. A cada renascer, a alma reconstrói para si uma espécie de virgindade, né? Ela vai começar tudo de novo, virgem, né? Então, é porque ela tem o esquecimento. E como ela tem o esquecimento, as informações do passado aparentemente não vão aparecer. Então não vão incomodá-la. Ela tem essa oportunidade de começar tudo do zero. Tudo bem que a gente sabe que está tudo arquivado, mas ela não lembra. Ela não lembra. Então parece que está tudo em branco ali, né? O esquecimento do passado, como o Letes, benfazejo reparador. Letes é um rio dos Hades, né? O Hades era um submundo onde viviam as almas dos mortos. Aqueles que bebessem dessa água do rio dos Hades experimentariam o completo esquecimento. Olha como as coisas, né? A gente vai encontrar isso no passado, né? Então, Hades era essa região onde viviam a alma dos mortos. Então, quem bebesse da água do Hades teria o esquecimento, né? Novamente, isso faz da alma um ser novo, porque ela é como se ela bebesse a água do Hades e aí ela vem para uma nova vida com esquecimento, né? Então, isso faz dela um ser novo que recomeça a ascensão vital com mais ardor. Cada vida, né, cada reencarnação, efetua um progresso. Cada progresso aumenta a potência da alma e a aproxima do estado de perfeição. Então, através da reencarnação, a alma vai ficando mais forte, né? Ela vai ficando mais equilibrada, porque ela vai adquirindo conhecimentos, né? Ela vai se tornando mais experimentada até que ela se aproxima do estado de perfeição. Então, para alcançar o estado de perfeição, você tem que vivenciar várias reencarnações e a cada reencarnação você vem nessa virgindade, nesse esquecimento, para que você possa começar uma reconstrução, né?
Esta lei mostra-nos a vida eterna em sua amplitude. Todos temos um ideal a realizar. A beleza suprema e a suprema felicidade. Dirigimos-nos para este ideal mais ou menos rapidamente, segundo a força de nossos movimentos e a intensidade de nossos desejos. Nossa vontade e nossa consciência, reflexos vivos da norma universal, são nossos únicos juízes. Então, nossa vontade e nossa consciência são os nossos únicos juízes. Cada existência humana condiciona a seguinte: o conjunto delas constitui a plenitude do destino, isto é, a comunhão com o infinito, né? Então é belíssimo esse texto que o Leon Denis traz para a gente, né? Ele faz uma poesia belíssima. Agora vamos voltar aqui ao nosso livro dos Espíritos. No item 5, vamos lá, no item 5. Ele diz aqui, donde em certas crianças... não, desculpa. Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. Quer dizer, sem levarmos em consideração a educação, por que uns são mais adiantados do que outros? Aí ele vai dizer aqui, porque há selvagens, vamos levar em consideração a questão do selvagem, tá? Porque o texto é um texto lá de 1857. Então, eles consideravam os índios, os nossos indígenas, como selvagens. A gente sabe hoje que não é nada disso, né? Mas era assim que era considerado, né? Selvagem. Eita aqui. Porque abstraindo-se da educação, os homens são mais adiantados que outros. Aí o item 6. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino hotentote, quem são os hotentotes? O hotentote é um grupo de etnia negra nativa da África do Sul, de cultura que poderíamos chamar primitiva, né? Caracterizam-se pela vida nômade, baseada na caça e coleta. Hoje, eles ainda vivem como nômades, mas eles têm uma atividade de pastoril que é cultivada de forma itinerante. Eles continuam sendo caçadores e coletores, mas já desenvolvem uma atividade pastoril e de cultivos itinerantes. Então, eles vêm com aquele gado deles, né? Aí param numa certa região, caçam, coletam, ficam ali o tempo. E o gado come naquela região. Quando a região ali não tem mais comida para o gado, eles vão seguindo para outra região, levando aquele gado que eles possuem, né? Então são chamados hotentotes. Ainda, esse grupo ainda existe lá na África do Sul. Então eles aqui, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote, quer dizer, dessa etnia, recém-nascido, eu educardes nos nossos melhores liceus, fareis deles algum dia um Laplace ou um Newton. Então ele está mostrando o quê? Que é tudo igual, gente. É igual hoje, se você for buscar uma criança nascida numa daquelas tribos do Amazonas que não entraram em contato com... e trouxeram para aqui, para o nosso meio, vamos dizer, a civilização, né, o meio do homem branco, ele vai se tornar um médico, engenheiro, como nós temos muitos médicos. Não temos médicos, engenheiros, médicos, professores, advogados? Temos. Políticos? Temos. Empresários? Temos. Agora, os ancestrais deles nasceram lá na tribo, no meio da floresta. Eles se aproximaram, né, das cidades, por condições outras que nós não sabemos. Então, eles tiveram essa oportunidade de entrar em contato com o dito homem civilizado, né? E misturaram. E tem as mesmas condições que o outro homem qualquer, de uma outra raça. É isso que ele está querendo dizer aqui. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que
Ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e moral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria? Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos? Pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas? Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? É aquele detalhe, né? Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Denise, lê um parágrafo aí para gente, que por sinal é grandinho, né? Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores, e tudo se explica. Os homens trazem ao nascerem a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências por que passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni certo dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Supondo que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado se dissipar e vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem que contrarie a mais vigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica, de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Hottentote é uma raça inferior. Perguntaremos então, se o Hottentote é um homem ou não? Se é um homem, por que Deus o reservou a ele e a sua raça dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme a justiça de Deus? Ana Constantino, lê para a gente o número 1 e o número 2. Aí depois o Menezes lê o 3 e o 4. Se a nossa existência atual é apenas ela, e que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão?
na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas, cujas existências e nada dependeu dele. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas, em contraposição, a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias, antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos. No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica ao dos outros? Agora, Márcia, você pode pegar o número 5? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal. Se vão para o meio dos eleitos, porque esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo, em virtude de que privilégios eles se veem isentos das tribulações da vida, haverá alguma doutrina capaz de resolver esse problema? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém ficará excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar. Quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Tudo bem, tudo bem. Então, olha só como é tudo tão lógico, não é? Tudo tão lógico. E ele diz aqui, assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, a gente vê que aqui sim tem justiça, justiça total. Beto, pega o próximo parágrafo, por favor. Começa aí, essas questões, né? Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que estão na pluralidade das existências e encontram solução. Limitamos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admita a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos, ou havemos demonstrado, que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade, a razão por excelência. Que teria sido da religião, segundo a opinião universal, do testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos que não acreditassem no movimento do Sol, ou nos 6 dias da criação? Que crédito haverá merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja vitoriosamente se colocou ao lado da evidência. Tudo bem, Beto. Tudo bem. Agora, Alberto, continua aí. Uma vez,
provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma. Cumpre admiti-lo e reconhecer, meramente aparente, o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, os quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Agora, Carmen, pode pegar esse trecho aí do Evangelho e mais 2 parágrafos? Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele falava. São Mateus capítulo 17. Pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de São João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, logo não é antirreligioso. Verinha, pega aí 2 parágrafos, por favor. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéssemos hesitado em segundos mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem um amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos, por experiência, que não se
deve aceitar cegamente tudo o que venha deles. Da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. Tá bom, Verinha, só um instantinho, só um minutinho. Olha só esse trecho aqui como é importante. É bom todo mundo até assinalar isso aqui, né? Para a gente ver como Kardec traz essa informação para a gente. Ele diz aqui, ó. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária à razão. Então, quando você se depara com uma mensagem que vem do plano espiritual, não importa a assinatura do espírito, tá? Mas se a mensagem é contrária à razão, nós devemos repeli-la, tá? E aí ele diz isso. Se nos parecer a contrária à razão, como repelimos muitas outras. Então é sinal de que ele recebeu várias mensagens do plano espiritual, sem nexo, né? Fugindo ao bom senso, e ele o que fez? Repeliu. Pois sabemos por experiência, olha o que ele diz aqui, que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles. Então, tem muita gente aí que recebe uma mensagem, é psicografia, não quer nem saber, né? Não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles. Não é porque é assinado por um espírito que você tem que bater o carimbo perfeito. Não. Lembrando o estudo que nós fizemos essa semana, acho que foi do Wallace Leal Rodrigues, onde ele diz assim, os espíritos são seres humanos como nós. Então, se são seres humanos como nós, podem falhar como nós falhamos. E não quer dizer que eles estão desencarnados, que aí eles são mais sábios do que aqueles que estão encarnados. Desde quando a morte da sabedoria é alguém? Não é? Então, ele está aqui. Da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. Aí ele vai dizer aqui, ó, o melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Esse é o melhor título. Ela explica todos esses tipos de dessemelhanças. Ela explica todos os pontos. Aí ele diz aqui, outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que o estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizados, quer dizer, tornados comuns, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocaram em oposição, ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Quer dizer, lá na Idade Média, muita gente não aceitava, né? Que a Terra fosse redonda. Quer dizer, século XVI, XVII não, porque tem os terraplanistas aqui, em pleno século XXI, teve até um barco aí que desapareceu, não sei, porque eles saíram navegando para provar que o planeta era quadrado. Vai vir que cair em algum lugar, porque o barco desapareceu. Vai vir que chegou no final, caiu que nem caiu da mesa, né? Olha só, século XXI. Depois de Galileu, depois de Copérnico, todo esse pessoal, ainda vemos no século XXI, eu não sei se é brincadeira ou se é sério, mas ter terraplanista no século XXI, meu Deus do céu, né? Então ele diz aqui, quando esses fatos sobre a reencarnação tiverem se vulgarizado, aí ele diz assim, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência. Então ele diz que um dia, quando for vulgarizado o tema reencarnação, todos se renderão à evidência, como ele diz, acredita que todos se renderam à evidência do formato da Terra, né? Mas
Kardec não imaginou que no século XXI poderíamos ter esse tipo de coisa, né? Então ele diz, essas pessoas serão constrangidas a se desdizer, como esperamos, né, que alguns terraplanistas hoje, daqui a alguns anos, sejam constrangidos a se desdizer, né? Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências, que é da transmigração das almas, a da reencarnação, explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhes concedeu. Porque realmente, se você não acreditar na doutrina, né, da pluralidade das existências, vai ter uma série de coisas que você não vai conseguir explicar. E aí você vai cair naquela, né? Deus não é perfeito. Deus não é justo. Porque será uma eterna injustiça. Porque algumas crianças nascem, não é, com certas deficiências e têm uma vida difícil, enquanto outras têm uma vida maravilhosa. Por que isso acontece comigo e não acontece com o vizinho? Explica isso, se é reencarnação. Aí vai dizer, não, você foi sorteado. Ele tem sorte, você não tem. Aí você vai vir com essas ideias, que aí não vai dar. Né? Ah, Deus deu isso para ele. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Ele não é pai de todos? Somos todos irmãos? Por quê? Aí você vai questionar Deus. Você vai colocar o dedo no peito de Deus de cá. E daí? Eu não sou seu filho? O senhor não me ama da mesma maneira que eu amo o outro? O senhor não diz que todos somos iguais? Por que ele pode e eu não posso? Agora, a doutrina da pluralidade das existências vai explicar o porquê você padece aqui, porque você está passando por aqui. E o outro ainda não. Não, ou ainda vai sofrer, ou já sofreu. Porque o outro tem mais aquisições e você tem menos. Porque o outro tem mais talentos, você tem menos talentos. Só a encarnação explica. Sem ela, não dá para explicar, né? Aí ele vai dizer aqui, as próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Beto, lê o versículo 3 e 4 e o Menezes lê o 5. Está aí no Livro dos Espíritos. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus, em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Ver adiante o parágrafo ressurreição da carne, número... Questão 1010. Vamos lá uma olhadinha para a gente encerrar na questão 1010 de um livro dos Espíritos. Denise, lê aí para a gente a questão 1010, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Peraí. 1010. A mundo mente. Ressurreição da carne. Meu nome é grande, né? Vai passando. Isso. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da doutrina da reencarnação
ensinada pelos espíritos? A resposta é boa, assim, ó. Como quereis que seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, só parecem despropositadas aos olhos de algumas pessoas, porque são tomadas ao pé da letra, levando por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque refletem. Não vos enganeis quanto a isso. Esses livres pensadores nada mais pedem e desejam do que acreditar. Como os outros, ou talvez mais que os outros, eles têm a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Como poderíeis querer que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então a gente vai percebendo aí, né, de uma forma tão clara, como Jesus já, nessa passagem, né, de João, aqui João, capítulo 3, versículos 3 a 7, como ele já deixa claro, né, em verdade, no versículo 5, em verdade te digo, que se o homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Então, somente através da pluralidade das existências, nós vamos entender o nosso processo evolutivo. Sem ele não dá, porque a vida do espírito na carne é muito curta. O que são 80, 90... Isso quando você chega a 80, 90 anos, para um espírito imortal. Não é nada. Não é nada. É um cisco. 80, 90 anos para um espírito imortal. Então, você, dentro desse período, aí a gente vê, né, no caso, tem pessoas que passam grande parte da vida sem despertar. Aí, quando está lá pelos seus 60 anos, começa a despertar, começa, às vezes, a estudar. Né? Aí o pessoal diz assim, poxa, para que entrar na faculdade com 60 anos? A gente escuta essas pérolas. Porque a pessoa tem essa ideia de que a vida é só isso aqui. Ora, ele está entrando na faculdade com 60, 70 anos. Esses conhecimentos ele não perde. Ele não vai perder. Agora, a pessoa que não acredita nisso vai dizer assim, poxa vida, eu vou entrar na faculdade com 60 anos, vou me formar com 65, não vou aproveitar nada desse conhecimento, enquanto o outro entra na faculdade com 20. De repente, você entrando na faculdade aos 60, vai aproveitar muito mais esse conhecimento que aquele que entrou com 20. Porque às vezes ele entrou com 20, mas... Entrou e saiu. Ou então, aquilo passou, né? Como diz o outro, passou pela vida, passou por ali, mas não assimilou. Exatamente. Né? Então, a reencarnação mostra que tudo, entre aspas, é vantagem. Né? Todo conhecimento que você adquirir, todo conhecimento. Eu quero aprender a tocar piano com 80 anos. Maravilha, vai aprender a tocar piano com 80 anos. Então, a reencarnação mostra isso, que a justiça está aí. A justiça está aí. Porque senão seria muito complicado você explicar uma série de coisas. Muito complicado. E aí, como dizia, acreditar num Deus, né? Como aceitar a ideia de que Deus é justo? Não teria como aceitar essa ideia. Não dá para aceitar essa ideia. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Rose, Pode falar. muitas vezes é dito, né, que os pilares da doutrina é crença em Deus, comunicabilidade com os espíritos e tal. E colocam muitas vezes pluralidade da existência e reencarnação.
né, vão relacionando como se fossem coisas distintas. Exatamente. Já ouvi Né? isso. Não tem isso? Já ouvi E essa aí, pérola. eu, em determinada época, eu achava assim, será que a reencarnação tem algumas nuances? É uma coisa mais específica do que pluralidade da existência para colocarem separados, né? Mas eu acho que hoje a gente tira essa dúvida, né? Claro, transmigração das almas, pluralidade das existências, são termos semelhantes. Você vê nas Encarnação. que época que Paulo começou a conhecer. Já tinha seus 30 e poucos anos, né? E em 30 e poucos anos ele fez uma maravilha, né? Mais 30 anos. E tudo depende da vontade do espírito, né? O Mendes está falando sobre isso, sobre a reencarnação. Às vezes, né? Quantos de nós, eu, por exemplo, entrei na doutrina com meus 30 e poucos anos, outros já nasceram dentro da doutrina, outros estão na doutrina há 1, 2, 3 anos, mas isso não quer dizer nada. De repente, uma pessoa que está na doutrina, a gente cansa de ver isso, 5, 6 anos já está, né? A pessoa é o famoso, eu já conheci esse troço, eu já tinha essas ideias, essa filosofia eu já conheci, não é? Então, ele só, ao se deparar com aquilo, ele só deu uma arrumada. Ele só deu aquela arrumada, né? Então, a gente vê isso. Então, mostrando que somente a pluralidade das existências vai nos justificar, mostrar o porquê essas diferenças entre as pessoas, né? Porque um tem mais, porque outro tem menos, porque um é assim, porque somos individualidades e cada um tem a sua história. E essa história não passa apenas por uma existência, apenas por uma personalidade. Tem gente que fala de pessoas, filhos criados pelo mesmo pai e mãe da mesma forma, são diferentes, são diferentes, reações diferentes, conhecimentos diferentes. Até os gêmeos, né? Até os gêmeos são diferentes, personalidades diferentes, né? É só a cara que é igual, mas a personalidade, normalmente os gêmeos são bem diferentes. Aí é a confirmação, né? O que é espírito, procede do espírito. O que é da carne apenas é carne, né? É a parecença, não é mais nada. O resto estão diferentes. Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha? Eu estou vendo são tantas informações, né? E aí o conjunto da doutrina é muito amplo, né? Sim. E aí no outro curso que eu participo, tem uma pessoa que chegou agora recentemente e ela estava preocupada de querer aprender tudo isso, entender isso tudo. Eu falei, calma, é um passo a passo, é tipo um quebra-cabeça. Tu entende um pedacinho hoje, aí encaixa, entende outro amanhã, e no decorrer do tempo você consegue ter a ideia do conjunto, porque realmente, né, dizem até que numa só geração tu não consegue conhecer tudo da doutrina, né? Claro. Numa só encarnação. Então tem que ter calma. É um quebra-cabeça. E tem Por muita isso coisa que quando eu comecei na doutrina, eu tinha sede de entender de tal forma que tudo que tinha de atividade na casa espírita eu participava. Todos os seminários, todos os encontros, tudo para poder, aquela sede de querer entender. Então, eu corria atrás para poder, né? Então, é isso, mas tem que ter paciência. Exatamente. E chega um momento que dá aquilo, opa, estou com um entendimento que eu não tinha antes. Aí a coisa toda vai se encaixando. É como ele falou. Vai. Quando você vê o quebra-cabeça, Nessa parte que, como explica Leon Denis, sobre conhecimento. As crianças prodígios. É que o corpo, o cérebro, ele tem consciente e o subconsciente. No subconsciente fica arquivado tudo aquilo que ele aprendeu no espírito, no consciente do espírito, né? Tudo, nada se perde. Tudo que é relevante está lá. Na vida que ele retorna, quando ele vai executar alguma coisa, aquilo sai tranquilo. Do subconsciente, vem para o consciente. E aí ele coloca em prática a experiência, ele tem.
agilidade para fazer aquilo, porque ele já fez aquilo, ele Já conhece fez, aquilo, conhece. ele está só relembrando. O acontecimento acessa a lembrança. Opa! É tipo assim, às vezes você vê, eu já vi isso. Não, a gente não tem, às vezes, um negócio assim. Você vê até uma cena, assim, você diz, eu já vi uma cena como essa. Parece déjà vu. Né? Aí você fica assim, é porque realmente você vivenciou aquilo. E aquele fato ali liga você. Não, eu sei fazer esse negócio aí. Você olha, eu sei fazer isso aí. Nunca fiz, mas eu sei fazer isso aí. No interior E do aí você Ceará, começa. lá em Nova Rússia, lá no sertão, tinha lá um homem lá do campo que era excelente, inclusive muitas pessoas, muitos alunos iam estudar com ele porque ele era cateto em matemática. Não, E um homem que trabalhava na roça. no sertão. Ah, mas a matemática estava lá, guardadinha na mente dele, né? Então, nós vamos encerrando agora o nosso estudo, né? Quando for 5h30, a gente retorna para o livro Memória Suicida. O nosso livro já está terminando, né? E o próximo livro da Ivone do Amaral Pereira que nós vamos estudar é Devassando o Invisível. Muito interessante, né? Então, quem quiser estudar Devassando o Invisível, eu acredito que até início de setembro, né, Denise, mais ou menos, a gente deve estar começando o estudo da obra da Ivone do Amaral Pereira. Então, nesse momento, eu vou pedir aqui, Denise, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Então, Senhor, abrindo nossos corações, a gratidão que faz com que nós consigamos estarmos bem conscientes da nossa situação, consciente do nosso aprendizado, da nossa ignorância em muitas coisas, mas muito gratos por todas as oportunidades que temos de reforçar esses conhecimentos, de fazê-los despertar de dentro de nós, pois sabemos, sim, que há muitos tempos já estivemos juntos, já estudamos, mas não, talvez pela imaturidade, não levamos a sério todos esses ensinamentos que nos chegam, mas graças a Ti, Senhor, e muito gratos estamos por mais essa oportunidade, por todas as oportunidades que nos chegam para que possamos aprender, para que possamos apreender e executar, né? Trabalhar, praticar, porque letra somente sem ser vivenciado todos esses ensinamentos não vai nos servir de nada. Não utilizaremos, não guardaremos dentro de nós. Então, a bagagem que queremos levar ao retornarmos à espiritualidade é essa do aprendizado e da prática do amor. Então, agradecidos estamos a esses espíritos que nos auxiliam, esse entendimento, que conosco estão sempre a estudar, ao nosso Mestre Jesus, que exemplificou esse amor que hoje nós sentimos. Muito mais força, porque agora sim, Senhor, estamos com os nossos caminhos abertos, procurando entender, procurando praticar e principalmente querendo muito, muito amar e ser amado. Obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje sim. Graças a Deus. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente está de volta para o estudo do livro Memória Suicida, tá bom? Um beijão para todos.